Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, para quem nos acompanha em outro momento através do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. Conforme vocês vão chegando, podem me dar um ok do som, se todos me ouvem bem. Oi, Kellen. Oi, Arlete. Já vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre a temática, então, que eu escolhi para trazer para vocês. Qual a nossa missão aqui na Terra? Estão chegando? Então vamos fazer a nossa prece inicial, nos harmonizando, elevando os nossos sentimentos a Deus, aos benfeitores espirituais, agradecendo este dia, essa chuva tão abençoada que cai lá fora. Obrigada, Pai. Obrigada pela oportunidade de compartilhar esse estudo feito com tanto carinho. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de servir. Abençoe a todos nós para que neste momento realmente possamos aproveitar estes ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, com todos aqueles com quem caminhamos. Abençoe essa noite, abençoe a todos aqueles, os lares que estamos adentrando, que assim seja. Então vamos lá. Qual é a tua missão aqui na Terra? Vocês já se fizeram essa pergunta? Uau, não é mesmo? Isso é profundo e muito reflexivo. Na primeira vez que eu refleti sobre essa pergunta, eu senti, na verdade, um grande vazio. Como se eu não soubesse por onde começar, sem qualquer propósito ou objetivo, porque a pergunta é desconcertante mesmo. O que nós viemos fazer aqui? Por que motivo eu renasci, eu reencarnei? Já se perguntaram? Estamos aqui e vamos descobrir muitos porquês. Cada um no tempo certo. Na natureza, todos os animais têm uma missão a cumprir, certo? Com a gente não é diferente. Nossa missão pode não ser de um missionário ou de grande repercussão, como aqueles que a gente conhece, Chico Xavier, Divaldo, não é mesmo? Podemos ter que conduzir a nossa família no caminho do bem, educar nossos filhos, cuidar de enfermos ou de idosos. O compromisso é grande e a missão, qualquer que seja, é sim muito importante. Precisamos nos dedicar nessas pequenas missões para merecer as maiores. Falar de missão é também falar de propósitos. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 573, Allan Kardec pergunta aos espíritos: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ou seja, que nascem no corpo de carne, né? Então, a resposta dos espíritos: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes.
O que cultiva a terra desempenha uma missão, como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia, ou seja, se organiza, né? Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos têm alguma utilidade. Essa então foi a resposta dos espíritos. Entendam com essa fala dos espíritos que não foi somente Jesus que veio em missão aqui na Terra. Não estamos aqui por engano, não, nem para completar um número. Nosso objetivo maior de nascer, de renascer, é o aprimoramento moral. Em qualquer setor, não é verdade? Para manter o emprego, os clientes, para ser um profissional eficiente e competente, são necessários cursos e especializações, não é mesmo? A educação do espírito imortal, que todos nós somos, e os conhecimentos que envolvem nosso crescimento espiritual são nossa principal tarefa neste mundo. Porque nós precisamos evoluir, precisamos estar caminhando sempre. É um aprendizado constante, desde o nosso nascimento até o desencarne do corpo físico. Porque sim, no mundo espiritual nós seguimos estudando e seguimos aprendendo. E gente, a fila para reencarnar, eu vou contar para vocês, é enorme. Nós temos muita sorte por estarmos aqui hoje. Então, sim, nós vivemos numa escola e estamos aqui para aprender todos os dias. Não deixemos de aproveitar cada oportunidade que se apresenta. Sócrates, um filósofo grego, ele nos disse: conhece-te a ti mesmo, nos falando da importância do autoconhecimento. Entender nossas habilidades, nossos interesses, nos estimula a compreender nosso caminho, a compreender nossos propósitos. Há uma dica bem importante também: cuidado com as comparações. Elas geram certa insatisfação com a vida, ocupam ociosamente nosso tempo, nossa mente e nos fazem perder o foco. O que seriam essas comparações a que eu me refiro? Facebook, Instagram e tantas outras redes sociais que a gente muitas vezes usa de parâmetro para a felicidade. Ficamos ali tanto tempo olhando fotos lindas, né? Histórias românticas, corpos perfeitos, que sentimos no final de tudo isso que nós não nos encaixamos. Já que todos nas mídias sociais sempre estão felizes e sorridentes. Mas será? A gente não sabe se o sorriso da foto é real, se a frase é sincera. São muitos serás para questionar. Então vamos combinar, né? Sem comparações. Seu parâmetro é você. Agradeça por hoje e, se Deus permitir, amanhã será ainda melhor. Teremos novas chances para nos melhorarmos e buscar nossos objetivos. Você precisa se superar a cada novo dia. Ninguém é feliz o tempo todo ou o tempo inteiro. Somos humanos, num mundo em que o mal ainda predomina. Então relaxa. Agora, vamos combinar uma outra coisa. Nenhum de nós vai se melhorar, encontrar seus propósitos de vida, sua missão, só olhando vídeos no YouTube ou lendo livros de meditação, não é? É preciso fazer mais.
é preciso olhar para dentro e agir. Sim, acreditar que é possível, mas fazer muito e fazer o melhor. Sabe, a vida se revela aos poucos, porque ela é dinâmica. A nossa vida é dinâmica. Você não é capaz de prever o que vai no coração do outro. As coisas vão acontecendo sem mapas, sem instruções para a gente caminhar. Temos que desenvolver nossa sensibilidade e nos conectarmos com Deus, para compreender o que Ele espera de nós. Você é único. Não perca tanto tempo se preocupando com as escolhas dos outros. Se preocupe com as suas escolhas. Assume a tua vida, tuas responsabilidades. A evolução se faz individualmente. A gente pode auxiliar os outros, mas não podemos carregá-los. Então vocês devem estar se perguntando: como eu sei se eu estou no caminho correto? Vamos lá. Observe a sua família, o seu trabalho, aqueles mais próximos de você. Como você convive em sociedade. Reflita sobre as suas respostas. Se você perceber que houve evolução de como você era no passado, como compreende e age hoje, como consegue ouvir sem julgar, como sempre é solicitado pelos amigos, sim, você está no caminho correto. Mantenha o teu coração em paz e continue se aprimorando e se conhecendo sempre. E claro, eu separei também algumas dicas para aquelas pessoas que se sentiram com a pergunta no início, assim como eu me sentia um tempo atrás, com aquele vazio, com aquelas incertezas. Vamos pensar um pouco mais sobre a nossa missão? Então, para a gente compreender melhor, eu separei algumas dicas para a gente exercitar, tá bem? A primeira: busque evoluir sempre. Se esforce para melhorar e adquirir virtudes. Se você sabe que sente raiva, ressentimentos, critica os outros com frequência, trabalha isso em você. Busque ajuda. Melhore estes aspectos. Leia mais, faça terapia, cursos, dê prioridade a você. E afaste a negatividade de vez da tua vida. Vamos para o segundo. Entenda e aceite que você é sim responsável por você. Suas escolhas, suas consequências. Não espere que alguém te faça feliz. Busque a tua felicidade. A terceira: você não vai sair do lugar se não reconhecer quem você é e o que você tem agora. Não critique tanto, não reclame tanto, não se lamente por não ter isto ou não ter aquilo. Seja grato. Com pensamento positivo, você vai sim alcançar todos os teus objetivos. A quarta, então, muito importante: ser para ter e merecer. Esse é um grande segredo. A grande maioria das pessoas olha para as conquistas dos outros e se sente pequeno, desanimado, triste por não ter tudo isso. Seja uma boa pessoa, seja grato, e o ter será uma agradável consequência na tua vida. A quinta: tire um tempo para você todos os dias, para refletir, para escrever, para silenciar,
para acalmar a sua mente. Muitas respostas surgem através desses momentos de reflexão. A sexta. Você só muda o mundo se começar por você. Não tente mudar o outro. Se quer mais serenidade, conquiste-a, pratique primeiro. Seja um exemplo e então ensine através do exemplo. A sétima, saia já do automático. Não fique tempo demais nas mídias sociais, na TV, não perca tanto tempo com futilidades, com fofocas. Procure fazer escolhas saudáveis que te tragam pensamentos alegres, harmonia e bem-estar. A oitava, disciplina. Vamos lá. Organize sua vida, sua rotina, sua semana, sua alimentação. Entender o que te traz alegria e aliar com hábitos mais saudáveis te dará mais energia e boa disposição para realizar os teus objetivos, os teus propósitos, a tua missão. E a última dica, então? Comece hoje. Decida mudar, buscar um estilo de vida melhor. Assim teus dons, teus talentos vão aflorar. Você será inspirado a fazer novas coisas. As escolhas não serão tão difíceis. Todo dia, todos os dias, nós recebemos muitas oportunidades para evoluir. E, gente, para encerrar, eu quero contar para vocês uma história do apóstolo Pedro. É uma história que tem por título Na Vinha do Senhor. Reflitam comigo sobre essa história, que para mim foi bem interessante. Mudou também a minha forma de ver e pensar, principalmente em relação àquilo que eu peço a Deus em todos os dias quando eu oro. Então vamos à história. Instalado na casa modesta, que seria mais tarde em Jerusalém o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus, em torno de quem havia sempre abençoado o trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar, e por isso ele orava com fervor. Quando mais ardentes se lhe derramavam as lágrimas, com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o Mestre lhe surge à frente, tão misericordioso e sereno, como nos dias inesquecíveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Senhor, implorou Simão, aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos farias pescadores de almas. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e de luz. E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto: Quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Entreabriram-se de manso os lábios divinos e o apóstolo escutou enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã, amanhã, disse o mestre. O antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte. Aguardando o mandato do eterno benfeitor, devotou-se à limpeza doméstica. Desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer, entusiasmado com as doces expectativas, justamente quando se dispunha à refeição matutina, ensurdecedora algazarra tinge-lhe os ouvidos.
A porta singela, sob murros violentos, deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão, enquanto lá fora gritavam soldados e populares perseguindo esse refugiado. O recém-chegado contempla Simão e roga-lhe por socorro. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. O anfitrião reconhece-o. É Joachás, um malfeitor. De longo tempo vem sendo procurado pelos agentes da ordem. Aborrecido, Pedro responde firme: socorrer-te por quê? Não passas de um ladrão costumaz. E sem ouvidos à rogativa, convoca os varapaus, entregando o infeliz que de imediato foi posto a ferros, a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que seria concedido fazer. Quando logo após, perfumada liteira lhe entregou a presença triste mulher, de faces maceradas, a contrastarem com a seda custosa que buscava brilhar. Pedro identificou-a. Era Júlia, linda grego-romana, que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazer. Estava doente, cansada, implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui não! O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos. E Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do seu dia. Ao entardecer, notou que alguém batia insistentemente à sua porta. Abriu às pressas, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim. O bêbado sistemático, semiconsciente, pedia refúgio contra o bando de jovens cruéis que o apedrejavam. Pedro não vacilou. Borracho, infame! Vociferou revoltado. Não ofendas o recinto do mestre com o teu vômito. E quase a pontapés expulsou-o sem piedade. Caiu a noite imensa sobre a cidade em extrema secura. Desapontado ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante de tocha oscilante, quando o mestre querido se destacou na névoa. Ah, Senhor! Clamou Pedro, chorando. Aguardei todo o dia sem que me enviasses a prometida tarefa. E Jesus lhe disse: como não? Em tom de amargura. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação, sem que tu me ouvisses. E ante a memória do companheiro, que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou: de manhã enviei-te Joachás, desventurado irmão nosso mergulhado no crime, que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia entreguei-te Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste ao desprezo e ao sarcasmo. À noitinha, mandei-te Jarim, desafortunado companheiro que o vício ensandece. No entanto, investiste contra ele com os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância, e eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação.
Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso: Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto do coração, mas o Cristo sublime, como que se ocultava na sombra, escapando-lhe afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo-os ao acaso, encontrou o versículo 12 no capítulo 9 das Anotações de Mateus, em que o mestre da vida assevera, convincente: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Essa história me fez refletir muito sobre tudo que nós pedimos todos os dias em nossas preces. Que não sejamos tão descuidosos como Pedro, que possamos refletir mais em todas as oportunidades que Deus, que Jesus nos enviam a cada dia para aprender, para evoluir, para nos melhorarmos. Como diz Fénelon em Evangelho segundo o Espiritismo, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. E o nosso guia, o nosso modelo é sempre Jesus. Então, espero ter contribuído também para essa reflexão e lembremos que quando pedimos nas nossas preces por proteção, por paciência, Deus não nos envia um saquinho daqueles que a gente recebe quando está dormindo, não. Deus nos envia oportunidades para exercitar a nossa paciência, a nossa sabedoria, em atitudes no nosso dia a dia, até que nós possamos realmente conquistar essas virtudes. Então agora nós vamos encerrar com a nossa prece, agradecendo imensamente ao Criador, a Jesus, aos benfeitores espirituais que se fazem presente em nossos lares, por essas energias salutares, essas energias tão maravilhosas que nos envolvem, que possamos mantê-las durante esta noite, durante o dia de amanhã e todos os dias que seguem. Que essas energias maravilhosas possam chegar a todos os lares, possam iluminar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, o nosso planeta, por que não? Senhor, somos-te tão gratos por, aos poucos, começarmos a compreender os teus ensinamentos. Que tudo aquilo, as palavras, os ensinamentos que Jesus deixou, possam nos fazer refletir, possam nos fazer melhorar como pessoas e te orgulhar como filhos. Obrigada, Deus, novamente, pela oportunidade de servir e compartilhar aquilo que venho aprendendo. Uma boa noite a todos e que assim seja.